Oi, oitavo, tudo bom? Vamos continuar aqui? Turma, já finalizando, né, a matéria teórica sobre o sistema digestório, vamos falar hoje sobre doença celíaca, também conhecida como intolerância ao glúten. Doença celíaca é um termo mais difícil de aparecer para vocês, né? Na TV, na internet, nas redes sociais, na mídia, aparece muito como intolerância ao glúten. Vamos lá. A gente viu na aula passada a intolerância à lactose. A lactose é um carboidrato do leite. Mas o que é o glúten, né? Essa palavrinha glúten é uma proteína que está presente nos cereais. O glúten vem dos cereais, como aveia, cevada, centeio, outros, tá? Esses são os principais. O glúten, gente, ele então é uma proteína que vem dos cereais e esse glúten, ele vai causando uma doença em algumas pessoas. Há pessoas que são intolerantes ao glúten. Ser intolerante é ter uma incapacidade de processar esse glúten. E essa doença celíaca ou intolerância ao glúten, vem aqui para baixo, ó. Ela é um tipo de doença autoimune. É importante a gente falar isso. Doenças autoimunes, gente, são doenças que não se sabe muito bem a causa, mas elas funcionam assim. Nas doenças autoimunes, as nossas células de defesa, os nossos glóbulos brancos, os leucócitos, né? Eles agridem o nosso corpo. Eles atacam o nosso próprio corpo. Por isso que é autoimune, tá? Imune porque são as células de defesa do sistema imunológico. Auto porque elas atacam o nosso próprio corpo. É muito estranho mesmo. Os glóbulos brancos, eles iniciam um processo de começar a matar o nosso corpo. No caso da doença da intolerância ao glúten, esses glóbulos brancos, eles começam a matar, a destruir aquelas microvilosidades que nós temos lá no intestino delgado e que são responsáveis por aumentar a área de absorção dos nutrientes. Volta aqui em cima, vamos lembrar um pouquinho do intestino delgado, tá? Perceba aqui que eu tenho dois desenhos, ó. Em ambos os desenhos, eu tenho células do intestino delgado. Neste primeiro desenho, o intestino delgado sadio, né, sem a doença celíaca, e aqui o intestino delgado com as células com a doença celíaca, com a intolerância ao glúten. Gente, olha quanta diferença, né? Essas ondulações aqui da membrana das células é o que nós conhecemos como microvilosidades. Eu falei isso aqui para vocês quando nós vimos intestino delgado. Em algum vídeo passado está aí. As microvilosidades são essas voltas, essas dobras que tem nas células do interior do intestino delgado. Para que elas servem? Elas servem para aumentar a área de absorção dos alimentos. Se, por exemplo, eu pegar essa ondulação e esticar, vai dar uma linha muito comprida. Isso significa que eu tenho uma grande área de absorção que está aqui, ó, guardadinha, emboladinha. Então, o alimento ele vai cair aqui e vai ser absorvido. Ele pode cair aqui e ser absorvido. Ele pode cair aqui e ser absorvido. Então, essas microvelocidades, elas aumentam a área de absorção. E aí, quando a pessoa ela desenvolve a intolerância ao glúten, que é a doença celíaca, esse glúten, junto com os glóbulos brancos, vão provocando uma inflamação no intestino delgado. E veja o que o glúten, essa inflamação, essa intolerância faz com as microvilosidades. Cadê elas aqui? Não tem. Então, o que eu tenho na doença celíaca é que essa intolerância ao glúten, essa doença autoimune, os glóbulos brancos, eles vão destruindo as microvilosidades. Nós vamos perdendo essas microvilosidades. Essas microvilosidades, olha elas aqui em cima, elas aumentam a área de absorção dos nutrientes. Então, sem elas, eu tenho perda de absorção de nutrientes. Gente, se eu estou perdendo nutriente, se eu não estou absorvendo nutriente, eu vou ter uma carência desses nutrientes.
eu vou ficar sem nutriente importante, vou adoecer e se não cuidar, posso até morrer, certo? Então, a doença celíaca ou intolerância ao glúten, ela acontece porque o glúten vai induzir uma doença, uma inflamação aqui nas microvilosidades do intestino e vai destruir as microvilosidades. Eu vou perder as microvilosidades. São elas responsáveis por absorver nutrientes. Então, sem elas, eu vou ter uma falta, uma carência de nutrientes. Certo? O que a pessoa tem de sintoma quando ela tem a doença celíaca? Gente, ela vai ter geralmente diarreias, tá? Cólicas, que são dores de barriga. Anemia, por quê? Porque o ferro é um nutriente que não consegue, por exemplo, ser absorvido, tá? Então, a pessoa vai ter anemia. Distensão abdominal, que é a barriga inchada, então é um desconforto na barriga muito grande, muita dor, né? Cólica, diarreia, distensão abdominal, ok? E aí, os governos entendendo que o glúten, volta lá em cima, ó, entendendo que o glúten, ele é o vilão. Tem pessoas que não conseguem metabolizar o glúten faz mal para o intestino delas, vem aqui embaixo. O governo criou uma lei dizendo que o rótulo dos alimentos, eles têm que informar se o alimento contém ou não glúten. Tem que estar escrito lá, contém glúten ou não contém glúten, para a pessoa que é intolerante ao glúten saber se ela pode consumir aquele alimento ou não pode. Ok? Espero que tenham entendido um pouquinho da doença celíaca. Um abraço e até logo.